Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa e se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que o seu like é muito importante e ajuda demais a gente aqui, beleza? Lembrando que você pode se tornar um membro do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos chats das lives e nos comentários aqui dos vídeos, ou então contribuir através do botão valeu e assim seus comentários ficam em destaque entre os outros aqui no YouTube, beleza? Sem mais enrolações, hoje nós temos o quê? Cenas inventadas dos filmes. Vocês adoram esse tipo de vídeo que acabou aí entrando, complementando magia do cinema. Estamos em Ordem da Fênix e, cara, Ordem da Fênix, eu listei simplesmente 88 cenas que foram inventadas no filme. Claro, tem umas que até existem no livro, mas tão diferentes, né? Não são umas adaptaçõezinhas assim, mas tem umas coisas inventadas, então eu acabo colocando também, porque não tem como deixar passar. E, cara, muito importante você deixar o like nesse vídeo, porque, ó, eu li esse tijolo aqui em 4 dias fazendo esse roteiro. 4 dias, só pra fazer o roteiro, beleza? É assistindo o filme do lado, com o livro aqui, pá, então muito importante que você valorize esse trabalho, muito mesmo. Sem mais enrolações, vamos pra nossa primeira cena inventada, o Harry lendo o jornal. O filme começa com o Harry sentado ali no balanço, ele tá lendo um jornal trouxa, o tempo tá claro com um sol forte. Errado. Não tem errado, é filme adaptação. Lembrando, filme é filme, livro é livro, mídias válidas, talvez eu enche o saco em alguns sentidos aqui, mas é só pegando pilha mesmo, não tem nada errado. No livro, o Harry tá sentado realmente no balanço, mas tá de noite e ele não tá lendo jornal nenhum. Ele tá só sentado ali. Além disso, tem umas crianças brincando com a mãe ali. A criança pergunta o que vai ter no jantar e tal. Isso também é invenção do filme aí. Causa até um sentimento meio no Harry. Dá pra ver que ele fala, tipo, putz, não tenho mãe, tá ligado? Não tenho pai. Dá pra ver que esse é o pensamento que se passa na cabeça dele, sabe? Que ele não tem isso. Então, isso é inventado pelo filme. Depois, o Duda acaba chegando ali com os amigos dele. E aí eles trocam algumas farpas, ele e o Harry e tal. O Duda pega pesado, falando do Cedrico, da mãe do Harry. E o Harry vai e coloca a varinha no pescoço deles. E aí os amigos dele começam a dar risada e tal. Só que no livro não rola. O Harry encontra o Duda depois dele ter se despedido dos amigos e o Duda tá sozinho. E aí sim, eles trocam as farpas e tal. O tempo realmente fica uma neblina e tal. Mas só que no filme os amigos do Duda começam a correr ali porque o tempo fechou e tal. Nada a ver. Isso não tem no livro, beleza? Depois que o Harry aponta a varinha e os amigos correm, aí tem ele e o Duda correndo no filme, né? Eles correm e aí eles entram num túnel, assim, né? Numa espécie de túnel. Também não rola. No livro, eles não estão correndo, eles simplesmente estão parados onde acontece tudo, que é entre duas travessas ali, que é a Alameda das Glicínias com as Magnólias, algo assim. Aí fica névoa e tal, e os Dementadores cercam um de cada lado. No túnel, um Dementador levanta o Harry pelo pescoço, e aí o Harry dá uma varinhada nele, assim, faz até um barulho de chicote com a varinha, ele cai no chão ali, tenta pegar a varinha e conjura o patrono. Só que isso também foi inventado, porque o Dementador não pega o Harry pelo pescoço. Na realidade, o Harry toma um soco do próprio primo, começa a socar as cegas ali, e aí o Harry cai, deixa a varinha cair, enfim. E aí o Duda corre exatamente na direção do Dementador, que também leva a outra cena inventada, que é a do Duda escorregando no gelo ali, na poça que congelou, e indo até o Dementador caído. Não é assim que rola no livro, né? No livro ele corre até o Dementador, e aí ele tropeça. Não é tão diferente, mas é diferente. É assim que rola. Quando o Harry chega com o Duda lá na casa, né? A Petúnia tá sentada no sofá, vendo o noticiário, se refrescando com um ventiladorzinho. No livro isso não é citado, tá? Até porque a gente tem o ponto de vista só do Harry chegando e batendo na porta e a Petúnia abrindo. Então a gente não sabe o que tá acontecendo. E aí inventaram isso no filme. Outra coisa que também é inventada é o Walter comendo o pote de sorvete ali na geladeira, do jeito que tava. Como eu falei, a gente não vê o ponto de vista deles. Ele vem só correndo doido no livro mesmo pra saber o que aconteceu e não mostra ele comendo sorvete, não. Meus bruxos, eu tô falando meio corrido porque é muita cena, então eu não quero que o vídeo fique extremamente longo e cansativo, tá? Então, tô falando mais rapidinho. Na cena seguinte, uma coruja vem, bate com tudo na parede, cai e tem uma carta sozinha que começa a falar. A carta do Ministério da Magia. A cena não é totalmente inventada, porque assim, uma das corujas, porque chegam várias corujas, né, no livro, nessa parte. Uma realmente bate na janela ali e tal, mas não é essa. Essa que traz a carta do Ministério da Magia, ela chega, voa graciosamente, deixa a carta
carta e o Harry pega a carta e lê. A carta também não faz isso que faz no filme, não, de falar e tal. E aí o Walter falando justiça, não. O Harry lê a carta, lê umas 2 vezes, assim, pra entender. Ele mesmo quem lê ela, não rola, não. Logo depois, o Walter e a Petúnia colocam o Duda no carro, e aí eles tentam fazer um silêncio ali, só a senhora Fig tá na janela, eles acenam, só que essa cena realmente não existe, ela foi totalmente inventada. Depois de Harry ter recebido sua carta de expulsão, ele vai pro quarto, né, no filme, soca a parede, derruba quadro, pede desculpa pra Edviges, assim, Deus, uma louca, uma feiticeira, bravo, socando a parede. Nessa cena é inventada também, o Harry só fica deitado na cama, pensando assim, tipo, meu Deus, minha vida é uma merda. A guarda avançada chega pra resgatar o Harry, e aí o Harry pergunta pra onde eles estavam indo, e a ninfadora fala que na sede eles falavam, e aí o Moody repreende ela, chamando ela de ninfadora, e ela muda a cor do cabelo, fica braba. Isso é inventado também, porque no livro é o Lupin quem apresenta a ninfadora Tonks ao Harry, apresentando, não repreendendo, né, nem nada do tipo, e aí ela fala, não me chama de ninfadora e tal, não gosto desse nome, enfim. E outra cena que é inventada é quando eles pegam aquelas vassouras que elas meio que aparecem no ar. No livro, a Tonks ajuda o Harry a ir lá pegar a vassoura dele no armário e tal. Essas vassouras surgindo do nada aí é a invenção do filme. Outra cena que essa daqui é extra, né? A gracinha deles brincando, passando no lago, assim, enquanto voa, isso daí também é invenção, tá? Eles vão com super cuidado, alto pra caramba, o Moody mudando as direções pra não dar ruim. Essa gracinha da Tonks e o Harry passando... Ó, eu vou ficar bravo. Não é o intuito desses vídeos ficar bravo, o intuito é só curiosidade mesmo, mas essas criações, particularmente essas, descaracterizam a história, mano, porque é a guarda avançada, tá tirando o Harry dali em segurança, vai ficar fazendo gracinha em frente ao barquinho, ô David Yates, seu mongolão. Desculpa, não vai se repetir. Essa entrou como cena extra aí, porque ela não tava escrita aqui. Enfim, quando eles chegam no Largo Grimmauld, a Tonks dá uma piscadela pro Harry, assim, tipo, uma piscadela, e eu já vi gente falando, nossa, ela tá muito afim do Harry. Não tá, não. O Harry era menor de idade ali, muito menor de idade, e a Tonks muito maior de idade, então pode não. Em seguida tropeça no porta-guarda-chuva e tal. No livro ela não pisca pro Harry, não tem essa piscadinha aí, e ela realmente tropeça no pé de trasgo, mas depois, numa outra cena, ela não só tropeça, não, ela toma um capotão e acaba acordando o quadro lá da mãe do Sirius, que também foi cortado do filme aí. Quer dizer, cortado não, tem um trechinho dela, mas não é igual no livro, né? Ela berrando, gritando. Quando o Harry vai subindo a escada ali, também tem a cena que ele vai encontrar o Rony e a Hermione no quarto, tá vendo ali cabeças dos elfos e tal, ele acaba encontrando o monstro, o elfo doméstico, e aí ele tá resmungando e limpando ali o quadro da Senhora Black. Essa cena aí, ela é inventada, não que o monstro não ficasse limpando o quadro, realmente falando com o quadro, mas no livro, o Harry só vê o monstro quando ele entra no quarto lá onde tá o Harry, o Rony, o Fred e o George, e aí eles apresentam o monstro, né, ao Harry, porque o monstro fica resmungando e tal, e essa parte tem um detalhe muito, muito legal, que é uma dica dos próximos livros, porque o monstro, quando ele vê o Harry, ele fala, o garoto que deteve o Lorde das Trevas, o monstro queria saber como que ele conseguiu. No livro, parece nesse momento que ele tá debochando, né, tipo, queria saber como ele conseguiu esse merdão aí, como que ele conseguiu destruir o Lorde das Trevas. Mas o monstro queria saber, na verdade, porque ele queria saber como destruir o Lorde das Trevas, porque a missão que o Regulus deixou pra ele era destruir a Horcrux. Isso a gente entende só quando a gente lê Relíquias da Morte lá na frente. Então, muito legal. Inclusive, o David Yates queria cortar o monstro do filme, tá? Só pra falar, foi a autora que não deixou, não. Queria cortar, olha, maluco, doido. Uma das coisas que os menores de idade ali que não podem participar da reunião da Ordem faz é espiar. Eles usam a orelha extensível ali, tentam escutar a conversa da reunião, só que o bichento acaba comendo a orelha, e a Hermione fala que o bichento era um gato mau, enfim, zanga com ele, mas isso não existe. Eles não conseguem escutar porque a porta tem um feitiço anti-fofoca, entendeu? E aí não conseguem, eles não conseguem, Moisés. Outra cena que no filme foi inventada e modificada na realidade é o Fred e o George aparatando do lado da mãe e ela brigando com ele, que eles não tinham que usar magia toda hora, agora que eles podiam. No livro, eles fazem isso na cozinha, ajudando a carregar caldeirões, não é aparatando. Cara, embora essa cena que eu vou falar agora seja uma cena bonita, ela não existe. O abraço do Sirius com o Harry. Quando o Harry chega e o Sirius fala, tipo, pô, abraça ele lá e tal, não existe. Não existe. No livro é descrito, ele até pensa que o Sirius ia receber ele com mais entusiasmo e tal, mas não aconteceu porque o Sirius tava bem chateado e entediado por estar preso dentro do Largo Grimmauld. Ele sentia que não tava contribuindo com as coisas, enfim. Quando o Harry tá ali na cozinha, né, e os bruxos estão falando sobre o Ministério da Magia, e aí eles falam que, pra mostrar logo o jornal que o Harry ia descobrir, e o Harry falando que queria lutar se o Voldemort tava formando um exército, é invenção. Quem mostra o jornal é a Hermione no quarto, no livro. Não tem isso do
Harry falando, ótimo, se o Voldemort tá formando um exército, eu quero lutar. E o Sirius piscando assim, tipo, aprovando, achando o máximo isso. Logo na primeira noite ali na casa do Largo Grimmauld, quando o Harry tá dormindo, ele tem um pesadelo. Nesse pesadelo tem umas cenas do Departamento de Mistérios, do Ministério da Magia em si, a cobra deslizando, a profecia. Só que, mano, isso foi muito inventado. Muito mesmo, porque o pesadelo do Harry, ele é muito bobo, assim. Como eles comentaram sobre a arma que o Voldemort tava buscando, o Harry sonha com o Hagrid e tal, né? No sonho dele tem o Hagrid, e aí o Hagrid falando que na aula dele eles iam conhecer armas, ao invés de criaturas. E aí eram umas criaturas com cabeça de canhão. Olha que pesadelo bobo, nada a ver. Tudo bem, não fez diferença ter inventado a cena agora, né? Porque, sinceramente... Quando o Harry vai com o Arthur na audiência, né? O Arthur tá ali no metrô, ele tá todo tenso, fica batendo a mão na catraca. Isso não acontece, não. No livro, o Arthur tá todo empolgado, mas não a ponto de se comportar igual um bobo alegre. Porque, cara, tá vendo? É isso. Outra vez eu vou reclamar. O que tira o peso do livro, tira o peso da história. O Arthur é um membro da Ordem da Fênix. Ele tá protegendo o Harry, ele tá escoltando o Harry. Apesar de estar empolgado, ele tá na postura. Inclusive, ele não tira uma das mãos do bolso, porque ele tá segurando a varinha de prontidão dentro do bolso, pra caso aconteça alguma coisa, caso alguém atacasse o Harry. Então não, no filme ele parece um bobo alegre na estação. Quando o Harry e o Arthur estão no elevador do Ministério da Magia, o Kingsley Shacklebolt aparece ali falando que o horário da audiência e o local tinham sido alterados. Isso também é menção no filme, porque no livro, o Harry e o Arthur estão na sala do Sr. Weasley esperando dar o tempo da audiência, e o que chega é um memorando interdepartamental, que são aqueles aviõezinhos coloridos que eles usam pra mandar recados dentro do Ministério da Magia. Falando isso, tem realmente um trecho em que o Kingsley chama o Arthur pra conversar e tal, mas é sobre outro assunto, não tem nada a ver, como se eles não se conhecessem, porque é secreto, né, que o Kingsley faz parte da Ordem. O Arthur também. Agora, um dos momentos mais icônicos dos filmes, né, pelo menos de Ordem da Fênix, pra mim é na audiência ali, onde o Dumbledore bate de frente com o ministro, falando que o Voldemort tinha retornado, que as evidências de que ele tinha retornado eram incontestáveis. Apesar de ser muito legal, isso não acontece. O Dumbledore não toca no nome do Voldemort durante a audiência, ele não fala sobre o Voldemort, porque ele sabia que tocar no nome do Voldemort ali, pô, óbvio, a audiência já era por isso, os caras já estavam tentando acabar com o Harry, expulsar o Harry, forjando as coisas, então ele ia só piorar se ele falasse do Voldemort, certo? Então ele fez ali uma defesa bem técnica do Harry e conseguiu livrar o Harry ali da expulsão. Outra cena totalmente inventada é a que o Sirius vai até a plataforma, se transforma em humano, né, e dá uma foto pro Harry da Ordem da Fênix e tal. Não rola. Realmente, o Sirius vai até a plataforma, é transformado em cachorro, mas no livro quem dá a foto pro Harry é o Alastor Moody, ainda no Largo Grimmauld. Não é o Sirius, não tem isso dele se transformando, entrando numa salinha VIP ali, uma salinha de espera, que seja, não tem. Em um momento ali na plataforma, o Harry tem uma visão do Voldemort. Tem uma visão do Voldemort, ele na sua frente, assim, engravatado e tal. Isso não acontece no livro, não. Não é descrito nem nada, nem parecido com isso. Logo depois de desembarcar, o Draco acaba mexendo com o Harry ali e tal, e o Harry acaba pegando pilha e tenta ir pra cima dele, o Ron segura, né? Só que isso também foi inventado. O Harry desembarca do trem junto com a Gina e com o Neville. E aí ele encontra o Ron e a Hermione depois, porque o Ron e a Hermione são monitores, né? Isso também foi cortado do filme. Eles são monitores, então eles estão fazendo as tarefas deles ali como monitor, que já começa no Expresso. Quando o Harry chega ali pra pegar a carruagem em Vetestralho, ele fica meio assustado e tal, e a Luna fala pra ele não se preocupar, que ela também via que ele era tão normal quanto ela e tal. E aí a Hermione apresenta ele, né? Fala, pessoal, essa é a de Lua, e se corrige rapidão, né? Luna Lovegood e tal. Mas isso não acontece, cara. Nessa altura, o Harry já conhece a Luna. O Harry foi a viagem de trem inteira com a Luna, Neville e Gina no vagão, justamente porque o Ron e a Hermione são monitores e estão cumprindo os afazeres dele. Já em Hogwarts, durante a primeira aula da queridíssima Dolores Umbridge, os alunos estão brincando com um origami ali, mágico, e a megera chega botando fogo no papelzinho. É simplesmente invenção. Quando os alunos chegam na sala, ela já tá lá. Ela não chega depois. Ainda nessa cena, a Dolores distribuindo os livros, né, fazendo as letras dos nomes aparecerem na lousa e tal, também é invenção. Os alunos tiram os livros dentro da própria mochila, já é o material deles, e na lousa ela escreve uma outra coisa que era sobre o método de como eles iam aprender as coisas, não sobre nomes. Depois que o Harry acaba sendo torturado pela Umbridge, a Hermione fala pra ele contar pra Minerva, contar pro Dumbledore, e o Harry acaba ficando bravo, pegando pilha, falando que ele não tinha paz, né, e isso não acontece. Não acontece porque no livro, quem vê
a cicatriz na mão do Harry é o Ron, que tava escondido porque ele tava indo treinar quadribol, que ele ganha uma vassoura de presente por ser monitor. E aí ele tava com vergonha disso e ele é sincero com o Harry, falando que ele tava indo fazer, e aí o Harry conta também, é sincero com ele. E aí eles falam numa boa, assim, o Ron sugere dele falar e o Harry fala numa boa que não ia, Dumbledore tava com muita coisa pra pensar e tal, não queria dar o gostinho pra Umbridge, então é muito diferente. Tem uma cena que o Harry, ele vai até a cabana do Hagrid porque ele tá se sentindo bem sozinho, isolado, só que o Hagrid não tá lá, e aí depois ele vai pra floresta porque ele vê um testralho mergulhando ali, ele encontra com a Luna, e a Luna tá contando sobre os testralhos, conta sobre a mãe dela e tal. Essa cena não existe, cara. Simplesmente não existe. O Harry fica sabendo sobre os testralhos e o que são numa aula do Hagrid. Esse diálogo da Luna falando por que ela via testralhos é no final do livro, tipo assim, no finalzinho mesmo, depois de tudo que aconteceu. Então essa cena da Luna jogando comida pros testralhos, explicando pro Harry, não existe. Depois, na sequência, tem uma cena onde o Harry vai ali, volta pro grande salão, o Rony e a Hermione estão comendo ali, e aí ele pergunta se ele podia se juntar a eles, né? E também não existe. Essa cena foi inventada. Outra cena que também inventaram foi aquela discussão da Minerva, não foi tanto uma discussão, né? Da Minerva com a Umbridge, onde a Umbridge fala que o ministro precisava agir imediatamente, que Hogwarts precisava ter ordem, que ela não iria aceitar deslealdade. Não existe. A Minerva, inclusive, é uma das mais controladas em relação a Umbridge e fica no livro toda hora falando pro Harry se controlar, porque ela sabia o que a Umbridge significava ali, sabe? Então era melhor jogar o jogo dela e se fazer de besta. Não que se fazer de besta, mas não bater de frente, não provocar, sabe? Depois da primeira reunião da Armada de Dumbledore, tem aquela cena da ponte, que é bem marcante também, da Hermione falando que era emocionante, quebrar as regras, né? Enfim, não existe. É a Hermione, mano. Ela poderia até falar que era emocionante, mas não existe. Outra cena que não existe ainda na sequência é a que a Umbridge cochicha com o Filch, quando vê eles ali voltando, né, de Hogsmeade. Ela só fica sabendo da reunião ali, do Cabeça de Javali, por conta de um bruxo que tava no bar e que tinha uma dívida com o Ministério da Magia, que tava enfeitiçando privadas pra machucar trouxas, pra assustar trouxas de banheiros públicos, e aí ele meio que pagou com informação, sabe? Tem uma sequência do filme que é a Umbridge fazendo várias mudanças depois que ela é nomeada Alta Inquisidora, né? E aí tem uma onde o Fred e o George estão brincando com fogos e ela chega e faz parar. Essa cena também é inventada. Outra cena também nessa sequência é que a Umbridge usa fita métrica no Flitwick, ela é inventada. E agora uma cena que também é uma injustiça com um personagem, que no caso é com o Dobby, que nem apareceu no filme, é a cena em que o Neville descobre a Sala Precisa. No livro, quem fala da Sala Precisa pro Harry é o Dobby. O Dobby fala sobre a Sala Precisa porque ele ouviu com os outros elfos que trabalhavam na cozinha, e aí ele explica pro Harry o que era a Sala Precisa. E aí é uma das outras coisas que me dá um pouquinho de ranço dos filmes, é que quando eles entram na Sala Precisa, eu preciso falar isso, né? Eu preciso falar isso nesse vídeo. Eu não vou ter oportunidade de falar em outro vídeo. Quando eles entram na Sala Precisa, a Hermione fala: "Parabéns, Neville, você achou a Sala Precisa, também conhecida como Sala Vem e Vai." Se a Hermione sabia que essa sala existia, por que ela nunca não sugeriu? Por que ela não tentou procurar? Já que eles estavam procurando um lugar pra treinar. Você vê como o próprio filme caga com a história, né? Nesse caso aqui. O próprio filme cagou com a história, nesse caso aqui. Em vários aspectos, vários momentos, várias contradições. Tipo, ai, parabéns. E isso é o que eles usam no filme. Tudo que é explicação, eles jogam pra Hermione. Ai, a Hermione é a mais inteligentona de todas. Realmente ela é, ó. Nos livros ela já é uma baita personagem, que sabe muita coisa, que realmente explica muita coisa, mas no filme os caras fazem uma forçação pra ela ficar com esse papel da inteligente que não era necessário, era só trabalhar mais a personagem como ela era, sabe? Esse vídeo aqui vou terminar ele com a veia da testa explodindo. E não é crítica, eu sempre falo nesses vídeos, não é que o filme é... Pô, os filmes são foda, velho, as produções são foda, eu reconheço que são produções fodas, mas tem umas partezinhas assim que... a partir da direção do David Yates, pra mim. As outras direções anteriores, faltou marotos, ok. Faltou... Beleza, mas, mano, o David Yates, ele faz uns negocinhos que, tipo esses, que incomoda. Enfim, vamos pra próxima. Na primeira reunião da Armada de Dumbledore, a Hermione estupora o Ron, joga o Ron longe. E aí, outra coisa que o filme faz, coloca o Ron como um completo idiota, um bananão, que ele não é. Nessa parte, isso não acontece. O Ron e a Hermione, eles duelam, sim, eles treinam um com o outro, e o Ron fala que derrubou a Hermione 3 vezes, e a Hermione ainda tira sarro com ele, a vez que eu tropecei contou. Então, tipo assim, eles se atacam, não é o Ron sem ter chance nenhuma, sabe? Tipo, não rola isso. Ainda na reunião da Armada de Dumbledore, a cena em que o Nigel estupora o Harry e é jogado pra trás, que ele é pequenininho, não existe. Aliás, nem a cena, nem o personagem, porque o Nigel é um personagem que não existe nos livros, ele foi criado pros filmes meio que pra substituir o Colin, já que nos filmes, depois do segundo ano, quando o Colin tá no terceiro ano, entra o irmão dele, né, o
o Dennis. E aí, pra não ficar os dois, que eram pentelinhos fanatiquinhos pelo Harry, eles tiraram, mano. Tipo, pra quê, tá ligado? Nossa. Agora, essa parte aqui, além de ser inventada, é erro. Em uma das aulas da armada de Dumbledore, eles estão treinando o feitiço Levicorpus. Por que é erro? Por que além de ser inventado é erro? Se você que já leu Harry Potter, ou talvez, não sei, talvez você não se lembre, o feitiço Levicorpus, o Harry... Quem é o professor na armada de Dumbledore? Quem é que tá ensinando? O Harry, certo? Então, é o Harry quem fala os feitiços, que eles vão treinar, que eles vão aprender. Beleza? Ok. Como que o Harry ia ensinar um feitiço que ele não conhecia? O Harry só conhece o feitiço Levicorpus no ano seguinte, através do livro do Príncipe Mestiço, o livro de poções, estava lá anotado, porque foi um feitiço criado pelo Snape. O Harry vê esse feitiço antes, na Copa Mundial de Quadribol, os Comensais da Morte usaram ele pra pendurar a família trouxa lá pelos pés. No próprio Ordem da Fênix, o Harry vê o pai dele usando isso no Snape, na lembrança lá, mas é depois disso, e também não é citado o feitiço, não é citado o encantamento, então o Harry não sabia, e o Steve Kloves simplesmente, eles falam, não, e daí? Vamos pôr aqui, não importa que ele não conhece ainda, vamos pôr o feitiço aqui. Enfim, esse feitiço eles nem conheciam ainda. Fred e George deixam uma caixa de chocolate para o Filch, ele come e tá cheio de, fica com a cara cheia de pus nojento que estoura assim, que é, nossa, nojenta essa cena, ela também não existe. Agora, outra cena que inventaram aqui, chegamos na metade quase já, hein? Estamos no 43, chegamos na metade. 44 é a metade exata, né? Outra cena que foi inventada aqui é a da Gina usando o reducto daquele jeito estupidamente forte que destrói a estátua lá do Comensal da Morte, de treino, né? Isso é inventado, cara. Pelo menos inventaram uma coisa boa pra Gina, né? Porque, coitada, a coitada é uma pob. A pob não tem uma fala no filme, não tem nada, coitada. Nada. A bichinha é pobre de fala, assim, dá dó da menina, mas pelo menos colocaram um negócio nela, inventar, não precisava inventar, porque ela tem a azaração de Bat-Bog, Bat-Bog acho que é o nome, tem aqui mais pra frente, que é braba, mas não colocaram isso daí. Na última sessão da armada de Dumbledore ali, antes do Natal, o Fred e o George dão uma enrolada ali, o Harry querendo ficar sozinho com a Cho, ele acaba dispensando o Fred e o George, só que essa cena não acontece não, no livro o Harry fica sozinho com a Cho de boaça, as pessoas estão indo embora ali, e ele fica ali com a Cho e dá o beijinho, e tá suave. Depois que o Harry beija a Cho, tem uma cena onde ele tá no salão comunal ali com o Ron e a Hermione e eles começam a rir. Só que essa cena, ela não tava nem no roteiro do filme. Eles começaram, os atores mesmo começaram a rir e aí eles decidiram deixar. O diretor gostou e deixou. Realmente é legalzinha essa cena. Depois que o Harry tem um pesadelo lá, né, com a Nagini atacando o Sr. Weasley, ele vai pra sala do Dumbledore e aí o Dumbledore tá dando os recados lá pros quadros e tal. O Harry fica muito bravo porque ele tá ignorando a presença dele e aí ele dá um gritão pro Dumbledore olhar pra ele. Isso não acontece, isso é inventado. O Harry fica, apesar de sentir raiva e sentir vontade de atacar o Dumbledore, como é descrito no livro, ele fica quieto. Ele não fala isso. Ainda nessa cena, o Dumbledore fala pra chamar o Snape imediatamente, que não podiam mais esperar até o amanhecer, que eles estavam vulneráveis já. E aí o Snape pega o Harry pela gola assim e vai descendo o menino igual um coitado. Isso também não existe, porque na realidade no livro, o Harry vai com os Weasley para o Largo Grimmauld pra poder visitar depois o Sr. Weasley, porque eles não sabiam o que ia acontecer e tal, mas todos eles vão pro Largo Grimmauld, eles não ficam em Hogwarts. Então a aula de oclumência não acontece. O Snape só fala sobre a aula de oclumência lá no Largo Grimmauld, quando eles estão ali depois das festas, muito próximo de quando acontece esse ataque aí do Sr. Weasley. E já que a gente tá falando do Sr. Weasley, a cena onde eles comemoram o Natal ali no Largo Grimmauld também é criada, é inventada, porque eles passam o Natal na enfermaria do Senmungus. Eles não passam ali onde tem aquela cena deles trocando os presentes e os Sirius fazendo brinde, eles fazendo brinde ao Harry, isso daí acontece no hospital. Antes de voltar pra Hogwarts, o Harry conversa com o Sirius, ele fala sobre o sonho da cobra, fala sobre a preocupação dele sobre estar ficando mal, né? E aí o Sirius fala uma frase super bonita, que o mundo não se divide entre comensais da morte e gente boa, que todos têm luz e trevas e tal. E aí ele se abraça, falando que eles vão ser uma família quando tudo aquilo terminar. Mas, mano, apesar dessa cena ser incrível, ela não acontece. E também é nesse momento no filme que o Sirius fala que ali é a casa dele, mostra a árvore genealógica e tal. Isso acontece na primeira vez que o Harry vai pro Largo Grimmauld, quando ele chega lá. Não dessa vez. E o lance do Harry falar sobre achar que tá ficando ruim, que algo deu errado dentro dele, também não acontece. Ele não fala isso com o Sirius, aliás, ele pensa isso, mas não fala com ninguém. E essa cena do Sirius falando que eles vão ser família e tal, não acontece. O que acontece é o Sirius dando o espelho pra ele, que no filme só mostra que ele tem um espelho, não mostra como ele ganhou e tal, e ele não fala nada. Eles não falam nada. É isso, é dar o espelho, se despede ali tranquilo, mas sem essas falas e sem falar da árvore genealógica. Depois que o Harry volta de férias, ele e a Cho estão subindo
ali, entrando pra Hogwarts, e aí ela tá contando das férias e tal, num clima super romântico, assim, e a Hermione chega falando, o Hagrid chegou, e o Harry larga a menina e vai correndo. Isso não acontece, beleza? O Hagrid demora ainda pra voltar e não é assim. Eles recebem uma carta do Hagrid falando que chegou, na verdade, um bilhete, não é desse jeito. E a Umbridge jogando perfume, hein, na cabana do Hagrid, essa cena dá muita raiva dela, né? Pois é, mas não rola. Ela realmente tá lá e ela fala que vai fazer uma inspeção nas aulas e tal, e aí vai embora. Ela simplesmente vai embora. E no filme parece que essas cenas parece que deixam a Umbridge mais engraçadinha, né? Mas no livro, mano, ela é o diabo, assim, tipo, ela dá muito ódio. Ainda na cena que eles estão dentro da cabana do Hagrid, tem uma fala do Hagrid sobre o tempo estar mudando, vir tempestade, e é bom eles estarem preparados quando ela chegar. Isso também não rola. Esse diálogo é inventado. O que eles falam ali é a Hermione tá preocupada com a inspeção que vai rolar e pede pra ajudar ele com o planejamento das aulas, que tem medo do que ele traga alguma criatura muito perigosa e tal. Mas o Hagrid leva aulas realmente interessantes no quinto ano, não perigosas. Mas aí, enfim, é esse o diálogo. Depois da fuga de Azkaban, tem uma cena na Sala Precisa, onde o Neville conta pro Harry, né, sobre os pais dele, sobre a Bellatrix e tal. E isso é inventado, porque o Harry já sabia. O Harry sabia desde o quarto ano, quando ele vê a lembrança na penseira do Dumbledore, mas o Dumbledore fez ele jurar não contar pra ninguém. E aí, em Ordem da Fênix, quando eles estão lá visitando o Sr. Weasley, eles veem o Neville porque ele tá visitando os pais. E aí, a avó do Neville é quem conta sobre os pais dele, o que aconteceu e tal. Não é o Neville que conta igual no filme e só pro Harry, não é. Quando a Umbridge é demitida, né, tem aquela cena toda e tal, do Dumbledore colocando ela pra ficar no castelo, isso realmente acontece. Só que aí, depois que isso acontece, o Dumbledore vai embora, ele volta pra sala dele, e aí o Harry sai correndo igual um maluco atrás dele, gritando, professor, senhor, professor Dumbledore, senhor, professor Dumbledore, e o Dumbledore simplesmente ignora. Isso é invenção do filme. Agora, na cena da Sala Precisa, que a Umbridge descobre que a galera tá ali, as paredes começam a tremer e ela explode com bombarda máxima, né? Isso não rola não. É o Dobby quem vem avisar no livro que a Umbridge tava vindo, e aí eles começam a correr. E aí o Harry é pego no corredor por um feitiço, uma azaração do Draco, e só ele é pego, mais ninguém. E o lance do Draco puxar a Cho Chang assim, também não acontece, porque nem é a Cho Chang quem dedura, é uma personagem que foi cortada do filme, que é a Edgecombe, que é a amiga da Cho. E já que ninguém foi pego, a cena dos alunos sendo punidos no grande salão, escrevendo com pena e fazendo a cicatriz ali, os cortes aparecerem na mão, também não existe, é inventada. Depois que os alunos saem, né, nessa cena, a Cho tá ali tentando pedir desculpa, tem até uns alunos que dão uma trombada nela e tal, se eu não me engano é o Zacarias Smith ou o Ernest Macmillan, não sei, tromba nela assim e tal, ela tenta pedir desculpa pro Harry e o Harry balança a cabeça, ignorando assim, não existe porque não foi ela que contou. Depois que o Dumbledore é pego, né, tem uma cena na ponte ali, e aí ele fica se culpando, dizendo que o Dumbledore agora foi afastado por conta dele e tal, isso não existe. Definitivamente esse diálogo não existe, nem essa cena, nenhuma cena equivalente existe. Ainda nessa ponte, o Hagrid chama eles assim meio escondidos e levam eles pra ver o Grope, só que isso também é inventado. Como no filme o quadribol foi cortado, tudo que tinha relacionado a quadribol no filme não tinha como colocar, né? Porque o Hagrid chama eles enquanto tá acontecendo um jogo, e já que o Harry tava proibido de jogar por conta da Umbridge, né? Porque ela puniu ele porque ele socou o Draco, o Hagrid chama ele na arquibancada escondido assim, e aí eles vão lá ver o Grope. E quando o trio conhece o Grope, tem uma cena engraçada, né? Do Grope pegando a Hermione, ela gritando com ele pra pôr ele no chão, ele dando um guidãozinho com uma campainha. Isso também é inventado. O Ron batendo com a madeira no Grope é inventado, realmente inventado. O Grope tenta pegar, sim, ele vai na direção pra pegar a Hermione, só que o Harry puxa ela pra trás de uma árvore e ele não pega nada. Na aula de oclumência, quando o Snape tá ensinando oclumência, o Harry usa o protego e acaba vendo as lembranças dele relacionadas ao passado, né? Tipo, adolescente, o pai do Harry atormentando ele e tal. Só que no livro não é assim que acontece, então é inventado isso pro filme. O Snape, ele sai da sala porque Montag, um aluno que era da Brigada Inquisitorial, tinha ficado preso num armário sumidouro, num limbo lá, onde um armário sumidouro quebrado, que depois o Draco conserta em Enigma do Príncipe. O Fred e o Jorge jogaram ele lá, quando eles iam tirar a ponta deles. O Draco vai até o Snape pra falar que o Montag apareceu numa privada lá e ficou preso, não sabia como, e aí o Snape sai, dispensa ele, fala pra ele ir embora, e aí o Harry, curioso, vai e fica e vê a penseira, e é assim que ele vê as memórias. Depois disso, tem uma cena que o Harry encontra o Fred e o Jorge consolando um aluninho do primeiro ano que foi punido pela Umbridge. Essa cena não existe. O Harry só vai embora da sala do Snape. Quando ele só vai embora, não acontece nada no caminho. Agora, a fuga do Fred e Jorge, mano, ela, apesar de ter umas coisas parecidas com o livro, ela tem uma grande parte inventada. Primeiro que não acontece no dia dos Gnomes. Não é isso que acontece. E eles não chegam já de vassoura, tacando fogos,
fogos. Não, eles soltam os fogos meio que escondidos, ninguém sabe que são eles, e aí os fogos ficam o dia inteiro na escola. O dragãozão não come a Umbridge, nada disso. Os fogos ficam o dia inteiro e ninguém sabe que são eles, e os professores não ajudam. Então, tipo, aquela cena da galera comemorando, o Flitwick comemorando, não rola. E é claro que se não foi assim, logicamente a cena dos decretos explodindo das paredes não existe. Realmente não existe. Isso não acontece. No filme, enquanto a galera aplaudia e tal, comemorava, o Harry dá uma desmaiada ali e tem a visão do Sirius, né? Não é assim que acontece. O Harry tem a visão do Sirius enquanto ele tá prestando os nomes. Aí sim é quando ele tá prestando os nomes no livro, ele tá se concentrando pra responder uma parada e aí ele tem a visão. Na floresta, a Umbridge desrespeita os centauros e aí ela acaba pagando por isso, sendo levada, e aí ela pede desesperada pro Harry dizer que ela não fez por mal, e aí o Harry dá uma tirada nela, assim, falando que não devia contar mentiras, refletindo ao que ela mesmo puniu ele. Essa cena é muito legal, mas ela não existe. Ela não existe. Simplesmente não existe. Não acontece mesmo. Ela é levada pelos centauros e tudo, mas ela não fala isso não, e o Harry também não. Depois tem a cena onde a Gina, o Ron, o Neville e a Luna encontram com a Hermione e o Harry na ponte, e aí a Gina fala que eles escaparam, foram as vomitilhas, o Ron fala que tava com fome, pediu pra comer, e aí eles comeram, os membros da brigada, né, inquisitorial. Só que não é isso. Nessa parte que eu falo que tiraram ali o lance da Gina. Eles lutam nessa parte, com feitiço mesmo, e aí a Gina usa uma maldição lá do Bat-Bogey, que chama, e faz morcegos saírem das narinas do Draco Malfoy. Esse feitiço é um traço muito característico dela, muito forte. Tanto que é por isso que no ano seguinte ela entra no clube do Slug. Por esse feitiço. Cortaram. Simplesmente mudaram e aí no filme colocaram ela pra fazer o reducto. Então tem essa diferença. Quando eles chegam lá no departamento de mistérios, é o Neville quem fala pro Harry que o nome dele tava na esfera, né? Na profecia. Só que foi inventado, porque no livro é o Ron quem fala. E outra coisa que é inventada, quando o Harry pega a profecia, ela começa a falar, né? Ali, que um não pode viver enquanto o outro for vivo, papapá. A profecia, ela é pronunciada. Isso não acontece e é outra coisa que tira o sentido da história. Sabe por quê? Os comensais já estavam escondidos ali. Tudo que eles queriam era a profecia, porque o Voldemort queria saber o que tava na profecia. O Harry pega, aí a profecia ali fala. Era só os comensais da morte falar assim, beleza, firmeza, valeu, já ouvimos o que a gente queria, tamo indo embora, é nóis, falou. Sim, entendeu? Tira o sentido. O Harry só pega a esfera e no momento que ele pega, o Lúcio fala, entrega pra mim, porque ele já tava escondido ali. Lúcio tenta convencer Harry a entregar a profecia, só que ele resiste e todos usam o feitiço de estuporamento nos comensais e começam a correr. Aí acontece uma confusão, comensal correndo atrás, profecia caindo. Só que o que acontece aqui no livro é que eles lançam o reducto todos juntos. E aí os feitiços vão pra todas as direções e algumas prateleiras explodem, fazendo centenas de esferas caírem. Nessa parte da batalha deles, várias coisas foram inventadas. Uma delas, a Luna usando o Levicorpus. Como eu já expliquei lá, não tem Levicorpus porque eles nem sabiam desse feitiço ainda. Outra coisa que também é inventada pro filme são os comensais da morte voando. Em vários momentos os comensais voam ali, soltam uma fumacinha preta, isso é invenção do filme. A gente até acha legal porque dá um toque visual, né? Mas eles não voam assim não. E já que a gente falou do reducto lá da armada de Dumbledore, quando a Gina usa, que é inventado, nessa parte também é. Por que é inventado a Gina usando o reducto assim? Não é só ela que usa o reducto e faz tudo cair. São todos eles que juntos usam o reducto e explodem várias prateleiras. Depois que eles correm bastante, depois de, né, de começar a guerra ali, estupefaça pra tudo que é lado, eles correm pra porta do departamento de mistérios, uma das portas, e aí eles caem num fosso gigantão e param e caem todos. Nesse momento no livro, mano, só tá o Harry e o Neville. A Hermione já tá desacordada, a Luna já tá desacordada, a Gina tá com o tornozelo quebrado, o Rony tá atordoado, e eles não caem desse jeito que sumiu o chão. A expressão que tá no livro é que o Harry sentiu como se o chão tivesse sumido, porque era uma escada, era tipo, era descida assim, com escada, a arquibancada, você vê como é a sala do véu? É tipo uma arquibancada no livro, e aí eles desceram rolando, caindo, entendeu? Não teve nada de feiticinho que parou, nem nada do tipo não, e não estavam todos. Também outra cena que não existe é os comensais ali atordoando, meio que fazendo a maior bagunça e pegando eles de refém, deixando só o Harry. Nesse momento eles já estavam desacordados, só tava o Harry e o Neville, e aí o Neville, ele tá com o nariz quebrado, o Neville, porque ele toma uma porrada, e aí ele tá gritando pro Harry não entregar a profecia e tal, e aí falam pra alguém estuporar ele, e a Bellatrix fala, ah não, esse é o Longbottom, né, deixa eu ver quanto tempo ele aguenta até eu fritar o cérebro dele, igual eu fiz com os pais dele, e aí ela usa o Cruciatus nele e tal, é isso que acontece. O Harry acaba, né, entregando a profecia pro Lucius no filme, e a profecia acaba ficando preta, né, porque não é do Lucius que fala, então ela fica preta. Só que no livro o Harry chega a estender a mão pra entregar a profecia, mas não entrega, porque os membros da Ordem da Fênix chegam antes. E falando em membros da Ordem chegando, o Sirius não chega aparatando antes de todo mundo e fazendo um clarãozinho branco e dando uma porrada na cara do Lucius. Isso é invenção do filme. O Sirius chega junto
com os outros, e ele não soca o Lucius. Definitivamente não soca. E a profecia não se quebra nessa hora, porque o Sirius, no filme, né, o Sirius dá um socão no Lúcio, o Lúcio cai, derruba a profecia, ela quebra. A profecia cai quando o Harry tá fugindo com o Neville, porque o Sirius fala pra ele ir atrás dos outros. O Harry obedece, ele tá subindo com o Neville, só que o Neville sofreu um feitiço das pernas bambas. E aí o Harry, sem querer, derruba a profecia, o Neville dá uma bicuda nela com as pernas descontroladas, e aí a profecia se quebra. E ninguém vê isso, ninguém ouve a profecia. Isso é muito importante. Essa cena da Batalha do Ministério, ela é muito legal. Cortaram muita coisa do filme e inventaram, fizeram umas graças, mas ela é muito legal. A cena dos membros da Ordem chegando dá uma esperança, né? Eles aparatando assim, tipo, naquela névoa branca e tal, aquela coisa bem dualidade bem e mal, né? Os comensais com fumaça preta, eles com fumaça branca, enfim. Só que, mano, não é assim. Eles chegam pela porta. Eles não aparataram ali. Acho que nem dava pra aparatar ali. Eles chegam pela porta, assim, e chegam todos juntos. Outra cena que é inventada nessa parte é o Harry lutando junto com o Sirius. O Sirius até elogia o Harry, chamando ele pelo nome do meio, né? Que é Tiago, que é o mesmo nome do pai do Harry. Só que, mano, não rola. No livro, o Harry realmente, ele tenta ajudar o Neville correndo dali. E aí o Dumbledore chega nesse momento, né? O Dumbledore chega nesse momento e os Comensais da Morte tentam fugir. O Sirius e a Bellatrix estão duelando ali no filme, e aí a Bellatrix lança uma maldição da morte que o Sirius meio que desvia e acaba caindo no véu. É isso que é perceptível, né? Que ele dá uma varinhada assim, tipo um movimento de varinha e meio que desvia. E aí o Harry olha assim pra onde foi o feitiço e vê o Sirius passando além do véu. Não é assim que rola. A Bellatrix não usa a maldição da morte. Por isso que o Harry fica em dúvida se o Sirius tinha morrido mesmo ou não. Tanto que eles questionam, não pode ser, ele só passou do véu. Porque a Bellatrix atinge o feitiço no Sirius e ele cai pra trás, ele cai pra além do véu, e assim ele morre. Tomado pela fúria no filme, o Harry corre atrás da Bellatrix, usa um Cruciatus nela, ela cai e fica com uma cara meio de medo ali, né? E aí, nesse momento, o Voldemort aparece falando pro Harry fazer pra ele torturar, incentivando o menino a fazer coisa errada. Coisa errada não tinha o Harry. Nesse caso aí, a gente passa o pano. Podia torturar de boa. Só que aí, mano, no livro é diferente. O Harry tenta lançar o Crucio, ele lança até um pouquinho de Crucio, mas não faz nem cócega na Bellatrix. E aí ele se esconde atrás da fonte dos Irmãos Mágicos. E aí a Bellatrix começa a falar pra ele entregar a profecia, tenta fazer Accio profecia, mas aí o Harry começa a debochar, falando que não tá com ele, que quebrou e tal. Começa a dar uma zombada nela, falando que o que ela ia fazer, que o mestre dela não tava ali. E aí o Voldemort fala, não tô? Uma coisa assim, tá ligado? Tipo, então quem é esse que tá aqui, tá ligado? O Voldemort chega botando mó banca. Outra cena épica de Ordem da Fênix que eu acho muito louca, o Dumbledore chegando na lareira, assim, na mó moral, o Dumbledore chegando na lareira. Essa cena é mó moral. E aí ela não tem, porque foi como eu disse, né? O Dumbledore, ele chega lá, quando tá acontecendo o duelo, lá na Sala do Véu. Ele chega pela porta, não é aparatando, não é por lareira, não é por nada. E quando ele chega, os Comensais da Morte começam a correr, mano. Olha a moral, tá ligado? Os caras morrem de medo do Dumbledore. Quando o Dumbledore chega também, tem a cena que a Bellatrix corre pra lareira e foge. Isso aí não rola. O Dumbledore prende a Bellatrix embaixo de uma estátua que tá estilhaçada ali do grande salão. Ela depois vai embora com o Voldemort. O Voldemort pega ela, parada e sai dali. Como um bom marido, né? Que... Um bom amante, né? Porque ela já era casada. Ai, que errado. Ali durante o duelo também tem uma cena onde o Voldemort explode as janelas e a bandeira do Ministro da Magia é picotada. Isso aí é invenção do filme. Uma cena que eu achei legal, inclusive, mas é invenção do filme. Essa parada não rola do Dumbledore fazer cerol depois, né? Com os vidros. Fazer pozinho de cerol. Agora, outra coisa que não acontece, né? Que é invenção do filme, é a cena ali onde o Harry tá possuído, tendo várias visões torturantes e tal. E isso aí não rola, né? Ele vê o Cedrico morrendo, o Sirius morrendo e tal. E aí, quando o Rony e a Hermione aparecem, ele começa a se lembrar das coisas boas e fala pro Voldemort que ele tinha pena dele, ele que era fraco, que ele não quer ter amor ou amigo e tal. Isso não rola, mano. A possessão do Harry é bem rapidinha. Quando o Voldemort possui o Harry, ele fala pro Dumbledore pra matar ele, né? Já que a morte não importava, já que o Dumbledore falou, né, que tinha coisas piores que a morte e tal. E aí o Voldemort tenta fazer o Dumbledore matar o Harry estando dentro do corpo dele. Outra coisa que também não acontece, uma cena que é inventada, é aquela redoma de areia em que o Voldemort tá dentro, e aí ele fala pro Harry, "You are a fool, Harry Potter, and you will lose everything." Essa cena não rola não, é inventada. Eu nem sei se é assim que ele fala. O que rola no livro é, logo depois que o Voldemort sai da possessão ali do Harry, ele já pega a Bellatrix e foge. E aí é o momento que a galera vê, né, quando o Harry acorda, que tá todo mundo ali já, e a galera vê que o Voldemort realmente voltou, e o ministro panacão, ele voltou. E por último, mas não menos importante, chegamos ao fim desse vídeo, minha garganta já está doendo. A gente começou esse vídeo no Natal e tá
tá terminando no ano novo, praticamente, a cena de encerramento, onde o Harry fala que eles tinham alguma coisa pra lutar, que o Voldemort não tinha, que era amizade, papapá. Isso não rola. A cena final mesmo do livro é na plataforma 9/3 e tal, a Ordem da Fênix entregando o Harry pros Dursley. A última cena do Harry em Hogwarts é com a Luna mesmo. Ela tá recolhendo os pertences e tal, e ele fala que não vai pro banquete, e aí eles se desejam boas férias e tal, e aí depois já descreve no livro como foi a viagem de volta no Expresso de Hogwarts e mostra a plataforma 9/3 esse acontecimento. Então, essa cena de encerramento aí deles juntos é inventada também. Ufa! Essas foram as 88 cenas inventadas em Harry Potter e a Ordem da Fênix. E, cara, você vê um livro deste tamanho, com um monte de cena cortada, tudo isso de cena inventada e modificada, dava pra ser muito mais fiel ao livro, dava pra ser. E eu não quero nem ver Enigma do Príncipe quando a gente chegar. O próximo é Enigma do Príncipe, esse vai me pegar na ferida. Mas me diz aí, o que você acha? Já tinha lido Harry Potter, nunca leu, ficou surpreso com tamanha diferença, o tanto de coisa que foi inventada, vai correr pra ler, não vai ler porque, Caco, você já fala as paradas, então pra que eu vou ler? Eu aconselho você a ler, não só Harry Potter, mas outras coisas também, né? Eu não leio só Harry Potter, obviamente eu gosto de outras coisas, leio outras coisas, mas eu crio conteúdo de Harry Potter. Anyway, enfim, cansei, falei muito, são 11 horas e 56 minutos, eu estou morrendo de fome. Hoje eu gravei 6 episódios, incluindo este, que deu no total mais de 1 hora. Só esse deu mais de 1 hora, tô desde as 6 horas gravando. É, maluco, valorizem este trampo, porque eu faço com muito amor, muito carinho e me cansa muito. Eu estou só o pó da rabiola. Só o pó de flu. Tanto que eu ia encerrar o vídeo com uma caneta, ó. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.